Bom, vamos lá, né? Começo de ano, sempre aquele período da gente falar também aí de expectativas para o ano, né, aí do mercado financeiro, né? Então hoje a ideia é a gente falar de bolsa, né? Bolsa de valores é sempre aí um investimento importante, interessante dentro aí do processo de diversificação de investimentos. É sempre importante ter aí um investimento em ações, especialmente pessoas aí mais arrojadas, né? A renda variável é sempre onde você tem mais possibilidades, né? Tem mais risco, mas também é onde você tem aí mais possibilidades de bons retornos, né? A bolsa hoje, né, gravando aqui nesse momento, ela está em torno de 163 mil pontos, né? Pesquisando aqui, a maioria dos analistas veem como positiva, como possibilidades, né, sempre de subida aí esse ano, alguns aí estimando entre 180, aquelas casas de análise mais pessimistas, até mais de 200, algumas chegam a 220 mil pontos, né? Isso sem falar que, assim, mesmo nessa pontuação que ela está hoje, né, de 163 mil pontos, se a gente comparar com outras bolsas, os ativos brasileiros eles ainda estão baratos, né? Então a gente tem um cenário complexo, né, de eleições, de todo esse cenário que se desenha aí de guerras internacionais. Então a bolsa é sempre um risco, mas, né, como a gente falou, é onde você tem potencial e as casas de análise elas avaliam ainda como muito positivo, como, né, um potencial de subida sim para a bolsa, né? Então, puxando aqui as principais ações aí que mais recomendadas, que os analistas veem com mais potencial de crescimento aí ao longo do ano, tá? Então, começando aqui com Itaú, né? Itaú é sempre um queridinho aí da bolsa, normalmente ele está sempre aí entre as empresas com maior valorização, né? É uma empresa muito vista como, né, realmente assim, tem uma governança muito forte, né? Tem uma geração de caixa muito forte, sempre pagou dividendos, né? Sempre pagou muito bons dividendos, e bancos eles sempre são sempre tem ali boas oportunidades, tanto em crises quanto, né, com um cenário de mais crédito, eles têm, né, normalmente um volume maior, né? Num cenário de crise, eles têm juros mais altos, então o banco dificilmente, especialmente no Brasil, dificilmente eles estão perdendo dinheiro, né? Então Itaú né, uma ação aí bastante recomendada aí pelos principais analistas do mercado, tá? Seguindo aqui, Vale, né? Vale também é sempre quase uma unanimidade aí na bolsa, né? Assim, muito dependente da China, então sempre tem esse lado aí do risco China, né? Mas Vale também todo mundo vê ela com muita expectativa, né? Ela tem um custo de produção muito baixo, né? As minas de Carajás são minas muito boas, que tem aí, né, uma condição de produção muito boa, tem aí uma forte geração de caixa, e num cenário aí e ela está muito exposta a essa demanda global de commodity, né? Então, e muito dependente aí, como a gente falou, de China e Índia, mas as expectativas sempre são boas aí com Vale, né? E concluindo aqui, chegando aqui à terceira sugestão, Petrobras, né? A Petrobras ela sempre tem aquele problema, né, vamos dizer assim, de não ter tanta apesar de ser uma empresa em tese, né, aberta, né, mas ela acaba tendo muito esse controle governamental ainda, né? Então você tem sempre esse risco associado ao governo, né? Então as mudanças de governo podem tanto favorecer quanto prejudicar. Mas em termos de resultado, é uma empresa que tem, né, um custo de exploração relativamente baixo comparado com outros mercados, tem aí um volume grande, né, de possibilidades aí de exploração com pré-sal. Então
é uma empresa aí que se vê, o mercado, né, ele acaba assim, apesar deste receio, né, do controle governamental, mas ele acaba vendo muito resultado, e em termos de resultado a Petrobras ela piorou nos últimos anos, mas ainda tem aí um potencial bom, tá? Então comenta aí, né, se investe, se gosta, se tem algumas dessas ações. São ações que eu gosto, por exemplo, na minha carteira hoje eu tenho as 3, apesar de não gostar muito de Petrobras, ter esse receio governamental, mas investimento não é por gosto, né? Investimento a gente acaba tendo que investir, não é com o coração, né? Investimento se faz com razão, então não é porque gosta ou não gosta. Itaú também é um banco que eu não gosto muito, mas em termos de resultado não se questiona, né? Vale, eu não vou falar que é uma empresa que assim, até já trabalhei, então não vou questionar, acho que é uma boa empresa sim, né? Uma empresa que tem aí sem dúvida bons resultados e acho que tem porquê estar aí nessa condição. Finalizando aqui, gente, só deixar claro assim, né, isso não é recomendação de investimento, isso eu trago isso aqui como uma informação, né, apesar de ser um investidor e gostar aí do mercado há muito tempo, mas eu não sou um profissional da área que posso fazer isso como uma recomendação, fica aqui só como, né, uma informação mesmo, tá? Então, comenta aí, grande abraço, que seja aí um período de muita sabedoria e prosperidade aí para todos.